E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parijani. Eu agradeço a todos vocês. É a chamada principal da live, que já está aqui na tela. O Bolsonaro foi sequestrado. Preso. E o Pavivia que vai trazer de novo a informação aqui, porque tô chupinhando mesmo. Pavio curto, olha quem ele levou pro pavio curto lá. O Figueiredo. Paulo Figueiredo, que tá no fronte lá com o Eduardo Bolsonaro. Estão falando que o Eduardo Bolsonaro tá taxando o Brasil. Você acha que é o Eduardo Bolsonaro que tá taxando o Brasil? Ou é o Lula que fica com piadinha com o Trump, oferecendo jabuticaba, querendo tirar o dólar da parada, que tá taxando o Brasil? Se o Eduardo Bolsonaro estiver trabalhando para taxar o Brasil, realmente ele tá errado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando para tacar Magnitsky nos ministros. Agora, taxar o Brasil, acho que vem do Trump. E nós vamos saber se o Lula tiver coragem de se reunir com o Trump aí na próxima semana. Fala Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, programa Pavio Curto Pavinato. Fernando Holliday, que também já esteve nesse canal aqui. O que é que está acontecendo com o sequestro de Bolsonaro? Está chamado assim. O que se chama de bolsonarismo no Brasil é globalmente um movimento nacional populista. É o que se chama hoje em dia de direita, é um movimento nacional populista, que tem essa característica mais patriótica e mais populista. Por que ela é populista? Porque ela entende que há uma elite. Ela pode ser intelectual, ela pode ser financeira, ela pode ser política, ela pode ser acadêmica, que se apoderou dos instrumentos de poder e passaram a determinar como a sociedade vai viver, em geral, em benefício próprio. Então, quando você vê numa foto o Paulinho da Força, que é um suplente a deputado federal por São Paulo, ou seja, não obteve os votos sequer de fato para ser eleito deputado federal. Você tem o Michel Temer, que é um político cuja última eleição por conta própria disputou foi em 2006. Né? O Michel Temer foi vice-presidente e depois presidente porque concorreu junto com a Dilma. E o Aécio Neves, que já foi de um grande expoente político para um cara que quase não é deputado, quando você vê essas pessoas decidindo o destino do Brasil, essa é a fotografia que explica o nosso movimento. O que é o movimento? São as pessoas que se revoltaram contra este pequeno grupo de uma elite, decidindo os rumos do Brasil inteiro. E elas decidem, por exemplo, o que seus filhos vão aprender na escola. Elas decidem o que deve ser a comida que você vai usar, se você pode ou não abrir o seu negócio dentro de uma pandemia. E isso inclui, por exemplo, com a imprensa. Como você vê, o Grupo Globo é a voz do establishment. Então, o que é o Bolsonaro? O que é o Donald Trump? O que é o Javier Milei? O que é a Meloni? O que é o Nigel Farage? O que são essas pessoas no mundo inteiro? São a revolta do homem comum contra essa elite que determina como que nós queremos viver à custa dos nossos dinheiros, né, do nosso sustento, da nossa produção. O Jair Bolsonaro é, portanto, a representação do antissistema. Ele consegue, como Donald Trump conseguiu em 2016, ser antissistema o tempo inteiro? Não. E é por isso que, muitas vezes, pessoas do sistema, como Ciro Nogueira, se uniram por conveniência a Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira faz negócio onde for mais lucrativo. Então ele consegue ser ministro do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, na semana, até um mês atrás, estava na base de sustentação, na base de apoio do governo Lula no Congresso, e agora já desembarcou do Lula porque já percebeu que o governo Lula naufragou completamente. Mas ele é parte do sistema. O que o Supremo Tribunal Federal faz, o que a Globo faz, o que o Ciro Nogueira faz e o que todos esses agentes fazem é garantir que o nosso movimento, que é o movimento das pessoas comuns, trabalhadoras do campo, da cidade, pessoas comuns do Brasil, consiga ter a sua vontade representada nas urnas. Então, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Javier Milei, o que quer que seja na sua representação, é o maior pavor que essas pessoas têm. Então, elas precisam encontrar uma alternativa para que elas, percebendo que o governo Lula naufragou, e que é um mar de corrupção e ineficiência, e que o Brasil não consegue sustentar esse grau de corrupção e está à beira de uma falência, eles falam assim, não adianta a gente matar a galinha dos ovos de ouro. Nós precisamos de um candidato que proponha as políticas eficientes da direita, mas, ao mesmo tempo, permita que o sistema faça o que sempre fez. E eles enxergam, na figura do governador Tarcísio, o candidato perfeito. Porque Tarcísio não vai brigar contra o sistema, certamente não irá brigar contra o sistema, não brigou contra o sistema até agora, é uma pessoa simpática à China, é uma pessoa simpática às ideias globalistas, é uma pessoa que acha que o Alexandre de Moraes a gente não vence, a gente se junta a ele. Tarcísio tem essa postura, que é a postura pró-sistema. Eu tenho dúvidas, porque eu sou uma pessoa, o Pavinato sabe disso, eu sou uma pessoa muito inocente, eu sou uma pessoa muito ingênua. Então, por ser uma pessoa muito ingênua, eu tenho dúvidas se o governador Tarcísio, ele está fazendo parte disso ou não. Eu até acredito que não.
eu acredito que o governador Tarcísio está sendo empurrado para a posição de candidato a presidente. Pode ser, há quem diga, e eu não faço parte dessas pessoas, há quem diga que ele está participando desse processo com o Lu e com o Ciro Nogueira, com o Alexandre de Moraes e companhia. Volto a dizer, eu não acredito. Mas é inequívoco, isso aí é um fato, e está explicitado hoje na entrevista do próprio Ciro Nogueira, que o sistema quer muito empurrar Tarcísio para ser o candidato, de forma que não seja, de maneira alguma, Jair Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. Então eu vou fazer um resumo e você, se tiver algo errado, você me corrija ou acrescente mais o que você quer. Nós temos emissários que a imprensa nos diz que procuram Eduardo Bolsonaro. Você sabe que, vou falar uma coisa que me ocorreu aqui. Sabe que essa preocupação do sistema em escolher o candidato da direita me dá uma esperança? Tomar cuidado para não falar bobagem no ao vivo aqui, mas me ocorreu agora. Porque se o presidente eleito em 2022 não foi escolhido pelo povo, se é que você está me entendendo, essa preocupação em colocar o candidato que eles... Não é que eles preferem, mas é o menos pior que eles sabem que vai ter uma oposição na urna. Não tem jeito de tornar o Tarcísio inelegível, o Eduardo Bolsonaro inelegível. Só o Bolsonaro que eles conseguiram. Não dá para eles falar, todo mundo da direita é inelegível. Então não dá. Então, esse lance deles ficarem escolhendo um outro me dá uma esperança de que realmente pode ser que tenha sido o povo que escolheu. Porque se eles fizeram o que muitos falam que eles fizeram, nas urnas, sem prova nenhuma, ninguém conseguiu provar, eles não teriam receio, ok? Manda quem vocês quiserem. Que nem lá na Venezuela, o Madurão. Manda quem vocês quiserem. Não vai ganhar mesmo. Entendeu? O Maduro perdeu as eleições na Venezuela. E aí, é voto papel. Cadê o papel? Sumiu, comeu. Cadê as atas? Enfiou no toba. Sumiram as atas, não tem. Então ele é um presidente ilegítimo que está no poder executivo da Venezuela. Por isso que o Trump está lá na bota dele. Pegou o raciocínio? Então essa questão do Ciro Nogueira, que é um cara que manda, tem a chave do cofre do governo, porque ele é o centrão, saiu do Lula e veio para a direita, porque viu que o Lula vai perder as eleições. Ele é o cara que... Tem políticos que têm a capacidade de fazer a leitura da política antes dela acontecer. O Ciro Nogueira é um deles. Então ele é um herói nacional agora? Não. Ele é um empresário da política. Assim como o Valdemar da Costa Neto. Ele faz negócio onde favorece. Viu que o movimento hoje é direita, o povo está de saco cheio, a chance do Lula ganhar é praticamente zero. Ele já veio para o lado do Tarcisão. Vai que ele pega uma vice ali, vai que ele coloca o Derrite como governador. Pô, ele só ganha. Ele só ganha estando do lado do Tarcísio. Tá? E o povo ganha também de não ter o Lula de novo lá. Você entende a situação? Às vezes você não gosta de rabanete, mas tem que comer um rabanete para poder saborear a salada. Que seria um governo de direita. E rezar pelo Tarcísio. Rezar, né? Para que ele não se converta a uma mesmice política que a gente não tinha oposição alguma. Como governador de São Paulo, não tenho o que falar. Mataram o cara lá no Guarujá, desce 30 PM lá e pega todo mundo. Fizeram um arrastão, nunca mais ninguém atirou no PM lá embaixo. Acabou com a Cracolândia em São Paulo. Quem é daqui sabe o que eu estou falando. Como governador, Tarcísio irretocável. Tá? Segue Paulo Figueiredo, Pavi. Os Estados Unidos. E falam em nome de alguém que não pode falar, porque está calado, está sequestrado num exercício de abuso de autoridade, num exercício de tortura, porque é alguém que está com sérias complicações de saúde que se complicam ainda mais com o engendramento de uma briga entre pai e filho. E quem conhece a relação que o Bolsonaro tem com os filhos sabe que ele não é pai, ele é mãe dos filhos. A preocupação que ele tem com cada um dos filhos, eu costumo dizer que ele age como pai e mãe ao mesmo tempo. Ele tem um amor incondicional por eles e esse atrito que a política vem gerando, especialmente entre o Jair e o Eduardo, é algo que agrava a situação de saúde. É esse sequestro, esta mordaça, que tem sido mantida de maneira ilegal, porque goste você ou não do Bolsonaro, você que está no site gritando inelegível, vai Xandão, me engravida Xandão, problema seu.
A questão é a seguinte, nós temos um preso político. Preso político porque Bolsonaro está preso sem que haja processo que dê base, que fundamente essa prisão, a investigação que fundamentava já foi encerrada e ele não foi denunciado. Ora, e esses emissários procuram vocês para dizer, parem de exercer um direito legítimo, que é denunciar a autoridades estrangeiras violação de direitos humanos, direito legítimo reconhecido no artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal, e eu gosto de citar a lei, Paulo, porque citando a lei eu acredito que eu possa contribuir um pouco para comprovar que a lei Magnitsky é legítima, porque o Brasil tem uma legislação escrita, reconhecida pelo Congresso, pelos representantes do povo, e que basta ler o que está escrito no nosso direito para ver que o nosso STF não cumpre o direito. Então, eu acho didático. Justiça seja feita, Padre Renato, a única ponderação aqui é que eu leio na imprensa o tempo inteiro que foram enviados emissários para darem determinados recados, e eu acho que quando esses emissários chegam aqui, eles acabam tão desencorajados pela forma convicta que Eduardo Bolsonaro e eu agimos, que eles nem dão recado. De forma que até hoje eu ouvi muitos recados pela imprensa, mas não ouvimos ainda ninguém sentar aqui pessoalmente e falar pra gente, vocês têm que parar o que vocês estão fazendo. Isso realmente ainda não aconteceu. Então é a imprensa que manda esse recado. Valdemar mandou pela imprensa um recado. Olha, ou vocês param, ou Eduardo para, ou ele vai matar o pai. Eu achei isso de uma atrocidade sem comparação. Ele vai acabar matando o pai. Pediu desculpa, mas é uma atrocidade. Se alguém me fala, você vai acabar matando a sua mãe, fazendo as críticas que você faz, eu sou capaz de parar de trabalhar. Você vai chamá-lo de canalha, né? Você vai chamá-lo de canalha, que foi o que ou eu sou capaz de parar de trabalhar. Se a minha mãe vira e faz assim com a cabeça, eu sou capaz de parar de trabalhar. Porque é uma ligação muito forte. E tudo isso é uma grande chantagem. Então, o que a gente pode desumir de todo esse movimento é Bolsonaro está sequestrado por Moraes, isso é claro, basta ler a legislação. E a partir desse sequestro, nós temos um centrão que quer chantagear o Bolsonaro em troca de uma redução da condenação na trama golpista, no tal do PL da dosimetria, que é uma grande baboseira, uma grande vigarice, uma grande estupidez, porque se há golpe contra um judiciário que deve ser autônomo, é o Congresso revisar penas. Ou ele anistia, ou ele perdoa, ou ele esquece. Agora, revisar a pena, PL de dosimetria, isso sim é inconstitucional e incabível. Então, existe, no sentido de vocês, esta extorsão, esse sequestro, essa extorsão mediante sequestro. Ou vocês param de dizer que o rei está nu, no caso, ou vocês param de dizer que Alexandre está careca, ou a coisa vai piorar para o Jair Bolsonaro. É o tempo inteiro, isso é dito o tempo inteiro. Inclusive nas conversas que a gente tem, ora, senão eles vão mandar o Bolsonaro para Papuda e ele vai morrer. Isso sai em matéria jornal e é entendido, às vezes até pelos parlamentares que estão não nos ameaçando, mas se sentindo ameaçados por essa situação porque gostam de Jair Bolsonaro. Agora, uma coisa que a gente aprende, até nos filmes mais vagabundos de Hollywood, é que a primeira coisa que você pode fazer quando você tem uma situação de refém é que você não pode dizer pro outro lado, faça qualquer coisa, mas não mate os reféns. Você tem que entrar na negociação de refém disposto a que o refém morra, para que você não negocie com terroristas. E essa é a única chance que o refém tem, é essa. O Donald Trump, aliás, está ensinando isso muito bem desde que assumiu com os reféns de Gaza. Se você partir para a negociação com o terrorista, aí é que não há a menor esperança para o refém. Então, muitas vezes as pessoas, quando nós dizemos assim, não, olha, infelizmente é muito triste, mas não importa o que vocês façam com o presidente Bolsonaro, nós não vamos parar. Mesmo que vocês matem o presidente Bolsonaro, nós não vamos parar. Parece uma coisa desumana e sem coração no primeiro momento. Até um próprio filho está dizendo isso a respeito de um pai. Mas isso mostra a grandiosidade do filho em entender que este é o único caminho para salvar não só o país, como também o próprio pai. Então, não vamos entrar no assunto de Gaza, não. A atuação do Eduardo Bolsonaro. Não vamos entrar no assunto de Gaza, não, porque senão é capaz de denunciarem a gente por ter matado o Mar Morto. Eduardo Talhaferro, nos ouve? Agora sim? Agora sim, agora eu tô ouvindo, sim. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista. Talhaferro, eu gostaria que você relatasse pra gente como é que foi essa abordagem da polícia italiana. Isso aqui é outra pauta que a gente vai trazer numa outra oportunidade.